see this. Olá, no programa Destaque desta semana vamos conversar sobre a saga dos cearenses na Amazônia com o diretor do Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará, professor Pedro Eymar Barbosa Costa, um dos pesquisadores responsáveis pela organização do livro Mais Borracha para a Vitória, de Jean-Pierre Chablos. Olá, professor, seja bem-vindo ao nosso programa. Há quanto tempo o senhor é diretor do Museu de Arte da UFC? Bom, eu assumi a direção do Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará em 1987, a convite do então reitor, professor Raimundo Hélio Leite. Como foi que surgiu a ideia, então, de produzir um livro sobre o Jean-Pierre Chablos? É uma história longa, porque envolve vários vetores, várias vertentes, que convergiram para que essa produção pudesse ser feita. Inicialmente, por um lado, a presença no acervo do Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará desse conjunto de obras produzidos pelo Jean-Pierre Chablos como propagandista do SENTA, do Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, em 1943, um acervo longo, que a gente vai detalhar aqui durante a nossa conversa, e, por outro lado, uma ligação muito forte que vinha se concretizando com o NUDOC, com os pesquisadores da História, do Departamento de História da Universidade Federal do Ceará, mais precisamente a professora Adelaide, e veio surgindo essa ideia de difundir, não só em função de todo esse aspecto social presente nesta migração para a borracha, e esse aspecto da propaganda, do lado artístico, que está contido nessas criações do Jean-Pierre Chablos. Então, dessa fusão, da presença deste acervo, do vínculo social, que inerente está toda esta migração, e na parceria, no DOC Museu, surgiu essa ideia de a gente reunir num só trabalho essa publicação. Qual a importância desse projeto editorial? Bom, veja só, ela, por um lado, ela toca na questão social, na questão de uma migração. Aliás, os textos que compõem a primeira parte desta obra, eles tocam na questão da migratória desde o século XIX, envolve toda essa questão econômica da borracha, processo que é reativado em 1942 com a Segunda Guerra Mundial, e a segunda parte traz subsídios para um estudo detalhado da propaganda que foi ali produzida. Ela está bem ilustrada. Essa propaganda desenvolvida pelo núcleo, pela divisão de propaganda do SENTA, ela pretendia atingir o sertanejo, quer dizer, o camponês candidato, quer dizer, potencial a seringueiro, mas ela é dirigida muito como afirmação do movimento na própria sociedade de Fortaleza. O Chablos, ele começa essa propaganda ainda em São Luís do Maranhão, quando a sede do SENTA está lá
sediada, começam com cartazes, né, depois ele começa a trabalhar um folheto, né, de propaganda dirigido ao seringueiro, e isso vai se estendendo aos desenhos dos biotipos, que vão servir de apoio aos núcleos médicos de recrutamento, e há um extenso exercício, né, de propaganda, exercícios de cartazes, mapas e uma série de esboços que compõem realmente todo o segundo quadro, né, do livro. Afora isso, como membro, né, como partícipe ativo dessa propaganda, ele reúne, ele guarda, né, no seu acervo fotos, né, um número significativo de fotos de todo o processo, desde os primeiros contatos do sertanejo com as divisões médicas, nos pousos, as partidas, né, sensacionais que haviam deles aqui na cidade, uma série de atividades, de marchas públicas, né, coleta para a Vitória. Então, é um conjunto de obras que, aqui no livro, elas foram colocadas em vários capítulos. É como se uma primeira parte contextualizasse o problema realmente da batalha, seus aspectos sociais e econômicos, e a segunda, através das imagens, o leitor poderá ver, né, um capítulo de imagens, em que aparece a campanha, aparece a partida, aparece os riscos da batalha, quando a gente coloca um capítulo em que tem vários estudos, né, esboços feitos para cartazes, alguns inclusive colocados em versos de menu, de hotel, quando o Chablot trabalhava. Então é dentro deste conjunto de informações, desses dois núcleos, que se contextualiza a produção do livro. Como foi feito o trabalho de restauração das imagens de Chablot? Veja, o acervo de imagens, ele oscila de fotos realmente de estudos pequenos, são pequenos esboços feitos em 10 por 15, 6, né, por 8, a cartazes grandes de 1 metro por 70, em que, por exemplo, o problema de transpor estas imagens, né, para uma impressão, ela realmente tanto teve um trabalho de fotografia digital, como teve um trabalho, a maior parte das imagens foram escaneadas, né? O meu trabalho foi no tratamento das fotos. Muitas são fotos pequenas, fotos de contato, fotos de 3 por 4 centímetros, em que, hoje com os recursos, né, de tratamento de imagem, ficou muito mais fácil. Quer dizer, às vezes, até há pouco tempo, se tivesse os negativos, era muito mais fácil a gente recriar, reproduzir essas imagens. Hoje, com scanners, né, mais potentes, a gente pode não só dar a essa imagem, né, um nível gráfico, um nível de tamanho para ser impresso, né, como o que foi possível nesse livro, em que a gente tenta tirar a imagem do soldado da borracha, do seu isolamento de fotos, né, em que ele aparece listado coletivamente, em que, através de um processo, esse que eu aprendi com o próprio Jean-Pierre Chablot, de recortes de janelas, nós vamos pensar, né, um a um. E esse foi o trabalho, essa foi uma contrapartida da instituição, da universidade, em que nós mesmos fizemos esse trabalho, né? Esse trabalho foi feito aos poucos e retocado pixel a pixel. Foi um tratamento, né, bastante prazeroso, até trabalhoso, mas realmente de grande satisfação, não só pela sua finalidade, como pela a qualidade das imagens, né, que elas representam. Vocês contaram com o incentivo de alguns órgãos? Bom, o livro foi patrocinado pelo o Ministério, na época a ministra Marina Silva, foi quem assumiu, quem adotou esta publicação, né? Então, ela foi direto isso atendendo realmente a todas as suas ligações, né, de interiorização, né, e pelo fato da Amazônia tocar numa questão que é sempre polêmica e está sempre em primeiro plano, mais ainda agora, né? Então, surgiu como interesse para o próprio governo colocar essa questão em destaque.
Com certeza uma ampla fonte de pesquisa, já que ele aborda aspectos da Segunda Guerra Mundial. Isso, né? Toca e particularmente para a gente aqui em Fortaleza, ela assume um aspecto bem mais, né? Por quê? Porque o núcleo de recrutamento teve sede em Fortaleza. Então todo o conhecimento que a gente tem, todas as informações que a gente normalmente tem sobre a Segunda Guerra Mundial, o destaque são para os pracinhas, né? Isso, vamos dizer assim, no texto, nos textos aqui colocados, essa questão é bastante, né, estudada. Então, mas os soldados ficaram realmente no anonimato. Então, esta imagem dos soldados aqui, mesmo que a gente considere, que a gente tem que reconhecer que as imagens que estão aqui impressas, elas foram imagens geradas por um departamento de propaganda. Então, elas têm que ter esta visão de que as fotos estão, de certa maneira, arrumadas, né? Tudo aquilo foi, até certo ponto, posado. As grandes marchas, onde talvez tenha um registro de como essa propaganda funcionou aqui pelo centro de Fortaleza, né? Há uma marcha em julho, deflagrada no país todo, pela coleta da borracha usada, e é onde o Chablot consegue colocar a sua propaganda, porque embora se aluda assim, aqui teve um papel preponderante esta propaganda no convencimento, a gente tem que ver que esses cartazes, quer dizer, se a migração, o Chablot teve a serviço da migração e da propaganda da borracha de janeiro até julho aqui em Fortaleza. Quer dizer, a partir de julho ele passa a trabalhar apenas a nível de prestação de serviço, atendendo alguns convites da direção do SENTA. Mas até esse período, julho a agosto, é quando os cartazes ainda estão sendo editados, sendo impressos. Então, se você considerar que a migração começou em janeiro, né, é em janeiro que já passam por aqui, já até os cariocas, que a primeira leva de soldados venha do sul, né, daqui já parte a partir de 1º de fevereiro, durante o grande movimento migratório, as grandes levas que saem daqui, esta propaganda não estava nem produzida, né? E ele realmente ainda se queixa muito da falta de espaço, ou seja, há uma série de folhetos, de cartilhas que estão aqui ilustradas, mas que também não chegam nem a ser publicadas. Então, é interessante porque você pode ver como o Chablot era um estrangeiro recentemente chegado ao país, tinha uma formação, né, em publicidade, isso na Europa, ele já trabalhava nisso, mas ele adentra ao SENTA por intermédio de relações com as empresas americanas. Então, ele se vê numa situação rápida de criar uma propaganda para uma demanda que ele não conhecia o nordestino, ele não sabia para quem ia fazer a propaganda. Ele ia fazer propaganda da extração da borracha, coisa também que ele não conhecia. Então, o primeiro movimento que ele tem é de tomar conhecimento destes dois extremos, né? Primeiro ele vai ao Pará, ele desenha, ele consegue ver em algumas entidades já oficiais, né? A seringueira, né? E depois é que ele vem ao Nordeste, com o começo dos tipos, dos biotipos, o desenho dos biotipos nordestinos, é que ele vem se apropriar da imagem, do perfil, do tipo que ele ia fazer a propaganda. Mas o interessante é que ele começa entre esses dois polos, ele cria uma propaganda destinada à migração, que num polo está toda essa lenda da terra da fartura, e aqui a terra da seca, né, a terra do desamparo, e ele cria uma ponte, ele começa a criar uma imagem. A escala disso é grande, porque a paisagem amazônica é uma paisagem grandiosa, né? O trajeto também é um trajeto difícil, né? Esse percurso é um percurso que vai ser feito por terra, vai ser feito, né? Sai-se daqui de Fortaleza, vai-se de caminhão até Teresina, de Teresina de trem até São Luís, e de São Luís pela impossibilidade de se trafegar por terra naquelas regiões de rios, de alagados, mata fechada, translado é feito ainda por mar, apesar de todas as ameaças, né, de bombardeio e tudo isso. Mas é dentro desta visão da terra seca, da terra
sem recursos, e da terra da fartura, da terra da promissão, que ele vai estabelecer. E esse é um discurso oficial do Estado Novo, é um discurso não só e de ocupação, de densidade de toda a área amazônica. A importância do Chablot para o ciclo da borracha, então, se deu muito mais, né, nessas campanhas que ele fazia. Veja, o recrutamento, na verdade, era feito diretamente, né? O recrutamento, o SENTA era organizado, era dirigido por médicos. Era um recrutamento feito em loco, o papel da igreja, o papel do Estado, né, no interior, dos recrutadores, das pessoas que iam ao interior, foi muito mais intenso e muito mais decisivo para essa migração do que a própria propaganda. Essa propaganda ela foi muito mais para dar uma visibilidade ao próprio movimento do SENTA, aqui dentro da cidade. Através de vitrines, né, de exposições, se pensava em criar um museu da borracha ali no Palácio do Comércio. Então, é uma propaganda que teve muito mais como afirmação, a propaganda produzida por ele, como mais afirmação. Agora, entenda que existiam outras propagandas, o rádio trabalhava intensamente, a igreja trabalhava dos seus púlpitos, né, dos seus padres nos seus sermões, havia um outro conjunto de influências para este recrutamento, para esta batalha. Agora, é interessante porque ela mostra todo esse ideário do Estado Novo, como é que esta propaganda, quais eram as lendas, quais eram os símbolos que estavam em jogo no apelo, né, para esta propaganda. Os acordos de Washington, eles também foram importantes para o desenvolvimento da Amazônia? Não, eu digo, veja só, a questão econômica, essa questão é uma questão que ainda tem muito campo para se estudar. Agora, os acordos de Washington estão no berço de todo esse movimento, né? Porque a questão da borracha ela está centrada no fato, por que é que vai se reativar os seringais em 1942? Né? Por que é que se cria os acordos de Washington? Né? Primeiro, por exemplo, o Brasil com o bombardeio dos navios aqui na costa, e o Brasil entrando na guerra, né? O Brasil agora a serviço dos aliados, né? Ele realmente já está predisposto a uma colaboração, mas o fato fundamental é que as plantações asiáticas da borracha, né, que dominada pelos ingleses e que alimentavam os aliados, elas caem em poder dos japoneses. Então há uma falta de borracha. Então, com essa ausência, com esta possibilidade de um colapso, então os Estados Unidos, os americanos notadamente, centrando todo o movimento aliado, eles atacam em várias frentes. Um é a produção da borracha sintética, que eles já terminam a guerra produzindo a borracha sintética. Mas enquanto isso não chega, é explorar as reservas. E a brasileira estava desativada. Então, dos acordos de Washington, a reativação, né, dos seringais passa a ser um elemento chave para isso. Quer dizer, mas mal terminada a guerra, isto volta ao que já estava antes, né? Porque não há uma produção organizada disso. Nisso a propaganda daqui não chega a esse aspecto. As tentativas que ele tem de mostrar, de criar uma ilustração didática disto, de onde, por que é que afinal de contas que você está viajando, por que é que você está indo extrair borracha? É porque tem uma guerra, né? Pneu vai ser fundamental? Vai. Então, há vários aspectos da borracha em que mostram o que é que, somente quando você vai ver para a propaganda do pneu usado, tantos pneus, você pode criar luvas, são botas, são pneus, são tudo isso. Então, está muito ligado tinha um aspecto da propaganda que era de esclarecer, de mostrar, né, ao futuro seringueiro por que é que ele estava indo, qual era o papel da borracha. Mas isso não estava no centro, né? O SENTA, a princípio, foi pensado para atuar em todo o território brasileiro, mas o que o SENTA tornou-se foi apenas um instrumento de transposição do nordestino para as portas lá de Belém e pronto, apenas ele chegava lá com saúde e lá era jogado, né? O sistema econômico lá continuava a mesma coisa, não houve alteração nenhuma nessa estrutura
prata. Eles continuavam a ser escravos do mesmo jeito e continuavam o que já estava. Nesse ponto não houve alteração nenhuma vindo de lá, apenas tentou-se abastecer, se garantir no momento. Quer dizer, com o fim da guerra, então tudo isso perde o interesse e volta de tudo que era. O que os cearenses encontraram quando chegaram na Amazônia? Veja, não... Há um livro muito interessante da professora Lúcia Morales, chamado Vai e Vem, Vira e Volta, que é quem devia estar aqui para responder toda essa questão, porque é a pesquisa dela, né? Por exemplo, no caso aqui, o meu interesse neste acervo, né, que eu ouvi já do próprio Jean-Pierre Chablot, essas narrativas desse trabalho, ele repousa na construção desta propaganda, né? Há um livro, há um autor também, um pesquisador, Pedro Martinelli. A Lúcia é interessante o trabalho dela porque ela estuda as causas locais da migração, né? Se faz uma referência à seca, né? 42 foi seca, 43 já não tinha, né? Toda essa estrutura econômica da Amazônia, quer dizer, há um livro, há uma pesquisa do Pedro Martinello que ele coloca, que ele vai ver toda a estrutura, como é que estava organizada a economia, né, na Amazônia e realmente qual foi esse impacto do nordestino lá, né? Quer dizer, foge um pouco a minha alçada de pesquisa, que se eu fosse conversar aqui sobre como é que foram feitos esses cartazes, né? Os cartazes foram feitos em litogravura, que não se editava litogravura. Esses cartazes iam para o Rio, né? Mas era a perspectiva de edição desses cartazes, pensava numa propaganda gigantesca, enorme, a texto do Chablot, em que se prevê uma edição de 20 mil cartazes, né? Quando alguns mais inadvertidos veem esses dados, vão concluir que foram editados 20 mil cartazes e que esses cartazes circularam pelo interior todo. Isso não é verdade. Então, do primeiro grande cartaz, chegaram aqui talvez uns 400 peças. Do segundo cartaz, apenas umas 10, os 10 exemplares chegaram a vir. E do último cartaz, do penúltimo, que foram 4 grandes cartazes produzidos, um cartaz chegou a ser editado uma cópia, né? Ele, em correspondências ainda em julho, agosto, ele reclama, né, dessa dificuldade de impressão, ou seja, há um desinteresse, inclusive, já do próprio Centro pela edição, pela publicação destes cartazes. Professor, então vamos mostrar o livro e algumas gravuras mais interessantes que o senhor considerar de toda essa obra. Isso. Veja só. Uma das primeiras partes do livro, aqui, veja só, nós estamos abrindo aqui num dos capítulos, que são capítulos visuais. Então, através dessas imagens, quando eu falei que há uma propaganda, uma parte da propaganda que é voltada para o esclarecimento da guerra. Então, aqui está aqui basta o grande mapa, né? Aqui o mapa onde estão as plantações asiáticas, né? Mostrando como essas plantações, toda esta borracha era levada para os Estados Unidos, e agora em vermelho ele mostra a nova fonte, né? Que passa a ser a Amazônia, nova vírgula, porque a fonte já existia, mas através de quê? Através de uma circunstância de guerra. Aqui estão colocados os acordos de Washington, né, que você tanto referiu há pouco tempo, né, a essa aliança entre Brasil, né, e Estados Unidos, que vai dar exatamente no CENTA, né, no serviço de mobilização. Veja, há todo um trabalho de elaboração, né, de esclarecimento, né, do papel da borracha no empreendimento da guerra, né? Tudo é feito de borracha, então as câmaras salva-vidas, né, câmara de ar, tudo isso, a seringueira com todos os seus entalhes aqui para extração da borracha, toda a propaganda como era organizada. Há um pequeno livreto que é pensado, que isso já ainda no Maranhão, quando ele estava já em janeiro, ele passa a primeira quinzena de janeiro de 43, eles ainda estão no Maranhão.
em que é pensado uma pequena cartilha, que ele chama até o breviário do seringueiro, né? Em que, veja, não havia nenhum preparo para de adaptação para esse novo mundo, né? A Lúcia Morales fala, inclusive, de questões relativas até à escala, né? Derrubar uma árvore aqui era uma experiência, derrubar uma árvore da Amazônia era outra experiência completamente distinta. Então, nesse primeiro período de apropriação do conhecimento, né, da fonte elementar, que era a seringueira, ele teve em Belém, aqui há desenhos de janeiro de 43, em que ele frequenta lá e desenha. Então, aqui são estudos de seringueira, são estudos dos processos de extração, tudo isso voltados para a composição de uma cartilha, né? Já havia a presença de um novo equipamento, o equipamento japonês, também isso é colocado, mas veja só, desde a incisão do corte, tudo isso voltado, né, para uma possível ilustração de cartilha. Então aparecem desenhos aqui a lápis, né, desenhos em que, ainda pelo contato muito mais direto com a natureza, o Chabot era um desenhista que trabalhava com o natural, ele sempre trabalhou, né, os seus modelos a modelos naturais. Você sente, inclusive, uma qualidade gráfica excepcional, quase lírica, né, gráfica. Na medida em que vai virando ilustração, então você tem uma outra visão aqui dos elementos do desenho, né? Então, isso, velho. Aqui uma imagem, essa imagem é interessante porque é a capa do último cartaz. Esse cartaz não chegou a ser impresso, apenas ele reduziu a imagem, e aqui você tem uma ideia dessa cartilha, em que vão sendo mostrados vários aspectos. O texto é um texto de convencimento, é um texto que não é produzido por ele, esse texto é fornecido pela organização do SENTA. Então são vários, veja. Esse segundo momento mostra um outro aspecto, aqui, por exemplo, só a questão do pouso. Durante esse trajeto, né, um trajeto que vai, né, daqui de Fortaleza até São Luís, né, ao longo desse trajeto são colocados vários pousos, né? Esses pousos, eles não eram pousos improvisados, é um projeto do Álvaro Vital, Brasil, quer dizer, é um arquiteto, né, que tinha já uma grande atuação muito moderna em São Paulo. Então, esse é um primeiro pouso. Esse pouso é um pouso que teve a sua primeira construção em Alcântara, no Maranhão. Esse pouso foi construído e não foi utilizado, porque Alcântara saiu do roteiro, porque ainda em plena efervescência da guerra, se pensou num translado dos soldados da borracha de São Luís até Belém, via aérea, descendo, né, em Alcântara. Então, esse aqui não tinha. E esse já é o pouso maior, esse é o pouso para 1200. Esse pouso foi construído em vários locais aqui de Fortaleza. O de Fortaleza era onde hoje é a Escola Técnica Federal. Esse pouso foi construído lá. E aqui são imagens de vários momentos. Essa propaganda não são fotos feitas pela Abafilme, mas que constavam do acervo do Jean-Pierre Chablot, que foi doado pela família. Então, há uma série de imagens desses, onde nós pensamos aqui vários indivíduos. Então, aqui foge, né, eles saem praticamente desse anonimato coletivo e passam a compor, né, um conjunto. Então, eles mesmos construíam, os primeiros, né, recrutados eram normalmente pedreiros, eram carpinteiros, eram barbeiros que atuavam, né, na própria elaboração da estrutura, né, de apoio. Então, há um outro capítulo muito interessante, que é esse sim da participação dele, do Jean-Pierre Chablot, que é a elaboração por orientação médica dos biotipos nordestinos. Então, esses padrões, com suas análises todas, eram fixados no centro de recrutamento e um papel de servir de orientação ao médico para os médicos, para, né, recrutarem os soldados. Aparecem vários estudos, vários esboços. E um capítulo aqui, aí aparecem várias cenas. Aqui o acervo é muito rico, porque mostra
todo o recrutamento, as diversas fases de análise médica e tudo isso. E há um último capítulo aqui, um dos mais ricos em estudo, são uma série de estudos para cartazes. A maior parte desses cartazes não chegaram a ser impressos, né? Mas sempre utilizando este polo, né, de contradição entre uma Amazônia rica, uma Amazônia como fonte eterna, né, e a terra o oposto à seca. Então era sempre aqui era fugindo da seca, né, com toda a dificuldade que ele tinha às vezes de dominar a língua portuguesa. Amazônia terra da esperança e sempre isso, né? Este que é arriscado no verso de um menu e há trabalhos de um requinte gráfico excepcional, né? Seja em aquarela, seja em bico de pena. Então são várias e várias opções de cartazes que não chegaram a ser realizados, mas que fazem parte, né, deste acervo que está à disposição. A grande propaganda, essa sim, essa realmente é esta aqui, que foram os grandes cartazes que circularam. Veja que não há, assim, imagina o que seria, imagina a dificuldade que seria você trabalhar com esses cartazes de 1 metro por 70, em papel fino, você expondo esses cartazes em caminhões e desfilando ali pelo centro da cidade com o vento que rolava nesta cidade, né? Ele, nos depoimentos dele, nestas carreatas, nestes grandes marchas, meia hora depois de pregar esses cartazes, o vento já estava arrancando, né, quase tudo. Então, e sem fita, gomadas, como nós temos hoje, né, o esparadrapo acabava sendo coisa. Há muito instrumento aqui para pesquisa, né, para ser ainda desenvolvido, porque todos esses são estudos que eram submetidos à direção do CENTA e que eram realmente reformulados. Esses dados estão, esse aqui é que traz um detalhe especial de uma marca do CENTA ocupando uma árvore, como de uma ocupação do território. Isso é substituído logo depois. Esse é o cartaz que vai ser o definitivo, é um cartaz em litogravura, né, por um processo que ele não agrada, ele não fica satisfeito em momento nenhum com este cartaz, porque não é feita uma transposição fotográfica, é feita uma transposição manual. Ele se queixa, inclusive, do estrago que foi feito nos seus próprios desenhos, né? Professor, então, infelizmente a gente já está sem tempo, pronto. Mas assim, o livro não está à venda, né? Não, o livro não está à venda. O livro ele está sendo distribuído para instituições de ensino, instituições de pesquisa. Ou seja, nós estamos, quem se interessar pelo livro é só nos dirigir um ofício, e apenas a condição que nós estamos colocando é que ele possa ter acesso, o público possa ter acesso para a pesquisa. Então, neste ponto, a própria instituição universitária acaba de receber este livro aqui. A gente agradece, professor, muito obrigada. O programa Destaque fica por aqui. Voltamos na próxima semana com mais um convidado em destaque pela FGF TV, canal Universitário de Fortaleza, 14 da NET.